A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube Trans FM, sua voz é a nossa voz. Estamos também no YouTube, Viver Melhor, deixe seu like, faça comentários, porque é importante para nós a sua opinião. Hoje, 27 de outubro de 2020, terça-feira, está conosco mais uma vez meu querido amigo, frequentador assíduo da Casa Espírita Maria de Nazaré, e sempre que possível vem aqui para o nosso estúdio. Elimar, uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite, Marco, boa noite a todos os ouvintes. E também meu querido expositor espírita, Marco Kistema, uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite, Elimar, boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, muita paz para todos. Eu vou agradecer aqui aos amados irmãos, que ontem nós tivemos um seminário online, Diálogos Espíritas, pela Casa Espírita Maria de Nazaré, e muitas pessoas conectadas, ouvindo, fazendo perguntas. Foi muito bom o seminário. Parabéns a todos aqueles que dirigiram, inclusive a Dani, que coordenou todo esse trabalho. No programa de ontem, nós falamos sobre a destruição do Templo de Jerusalém. Hoje nós vamos estudar sobre a ideia de Deus, desde os primórdios da civilização até os dias atuais. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a Oi. 988012675, WhatsApp 9844949 novamente 59, o nosso e-mail, oespiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, deixe seu comentário no YouTube, Viver Melhor. A sua opinião ela é muito importante para nós. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e agradecer por todas as oportunidades de trabalho no bem. Muita paz, muita luz e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a ideia de Deus. O desenvolvimento da ideia sobre Deus e do processo religioso da humanidade acompanha a evolução intelectual e moral do próprio ser humano, ou seja, uma conquista está inerente à outra. À medida que a humanidade vai evoluindo, nós temos uma percepção maior do Criador. Quando os homens fisicamente pouco dessemelhavam dos antropopitecos, suas manifestações de religiosidade eram as mais bizarras, até que, transcorridos os anos no labirinto dos séculos, vieram entre as populações do orbe os primeiros organizadores do pensamento religioso que, de acordo com a mentalidade geral, não conseguiram escapar das concepções de ferocidade que caracterizavam aqueles seres egressos do egoísmo animalesco e da irracionalidade. As primeiras manifestações de religiosidade estão de sacrifício que poderiam agradar a Deus. Era muito comum antigamente, principalmente o paganismo, que acabou passando para o judaísmo, aquela ideia de apresentar a Deus sacrifícios de animais e até mesmo de homens.
Primeiramente, porque não compreendia Deus como a fonte da bondade. Nos novos povos primitivos, a matéria sobrepuja ao espírito e eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se achava desenvolvido. Os homens eram muito rudes. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isto que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens, de conformidade com a falsa crença que possuíam. Pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Por vários séculos, eles vitimaram pessoas, até mesmo inocentes, virgens, para agradar as divindades. A ideia primitiva de Deus é de natureza antropomórfica, isto é, Deus é concebido e descrito sob a forma humana ou com atributos humanos. Num primeiro momento da história da humanidade, os deuses eram adorados através dos totens, conhecido como totemismo. Numa segunda fase, nós tivemos o politeísmo, paganismo, das diversas mitologias. A mais conhecida greco-romana, mas existia persa, egípcias e outras mais. E numa terceira fase, nós vamos encontrar a ideia do Deus único, deixado pelo grande legislador do povo hebreu, que chamava Moisés. Mas este também não consegue tirar de Deus uma visão antropomórfica, ou seja, um Deus com a figura e atributos humanos, ou seja, com os defeitos humanos. Ao invés do homem se elevar a Deus, trouxe Deus aos homens. Por isso é aquele Deus terrível, sanguinário, vingativo, irascível, incapaz pela sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe ao homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto. E desde então, tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas, quantos os efeitos que observava. Não havia mais que um passo. Então nós tivemos vários deuses por muitos séculos nas diversas mitologias. A concepção de um Deus único, criador do universo, dos seres e coisas, estava muito distante em termos evolutivos para ser cogitada pelos primeiros habitantes do planeta. Tudo que lhes causava impacto e extrapolava o seu entendimento era venerado como um Deus. Sem dúvida, porquanto chamando Deus a tudo o que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que, quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto, que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, fazia dele um Deus e por sua morte lhe rendia um culto. Sem contar também que mais tarde, mesmo com a população mais civilizada, os grandes dominadores romanos eram também tidos para aquele povo como verdadeiros deuses, eram um ser divino, eles se colocavam assim. O homem primitivo reverenciava os espíritos, chamando de deuses, simbolizados por animais, vegetais e seres inanimados. Encontrava-se diante de um processo de adoração rudimentar, anímico e antropomórfico. Mais uma vez, falando do antropomorfismo. O significado filosófico de animismo indica que a alma é considerada como princípio e sustentação de todas as atividades orgânicas, especialmente das percepções, sentimentos e pensamentos. O antropólogo Taylor, que vai de 1896 a 1980, demonstra a sua obra Cultura Primitiva, ou Primitive Culture, publicada em 1934, que o animismo é o primeiro estágio da evolução religiosa da humanidade, no qual o homem primitivo crê que todas as coisas ou elementos da natureza são animados porque possuem uma alma. De qualquer forma, o animismo caracteriza o estágio primordial da atividade racional e cognitiva da espécie humana. O termo animismo, na verdade, foi utilizado pelo médico e químico alemão
George Ernest Stahl, de 1660 a 1734, para explicar o funcionamento do corpo humano. São experiências de alguns estudiosos a respeito do animismo para tentar definir a ideia de Deus. O período anímico da evolução religiosa da humanidade terrestre faz nascer diferentes tipos de adoração. A litolatria, ou seja, a adoração das pedras, rochas e relevo dos solos. Fitolatria, adoração dos vegetais. Zoolatria, adoração de animais. Idolatria, adoração de ídolos, que é o mais comum, que é o mais conhecido dos homens modernos. Para estudar as ideias remotas das religiões, as pessoas se ligam mais à idolatria. Mas tivemos outras fontes de adorações. A consequência natural da idolatria é o nascimento da mitologia, com as suas formas clássicas de politeísmo. Então, mitologia é o conjunto dos mitos de um povo. Por isso que eu falei agora há pouco sobre as diversas mitologias que o homem experimentou. Mito, por sua vez, é o relato fantástico da tradição oral, gerado e protagonizado por seres que encarnam sob a forma simbólica as forças da natureza e o aspecto gerais da condição humana, esclarece o dicionário da língua portuguesa. As lendas, as fábulas constituem o acervo mitológico de um povo. Os mitos refletem a experiência vivida pelos nossos ancestrais, mas que nos alcançam na atualidade. São também símbolos que revelam os diferentes estágios evolutivos da caminhada humana. Por esse motivo, os mitos apresentam representações mentais diferentes na infância, na adolescência e também na vida adulta. Sobre o politeísmo, por definição, é um sistema de crença religiosa que admite mais de um Deus. A palavra poli, muitos, e teísmo, deuses. Em geral, as manifestações politeístas são acompanhadas de idolatrias, refletindo a visão fragmentária que o homem tem da vida e do mundo. A mitologia de cada povo adquire feição própria, ou seja, tem as suas próprias características. A mitologia grega, por exemplo, e os ensinamentos órficos, de grande impacto na civilização ocidental, foram desenvolvidos por mestres do saber, os quais, no entanto, mantêm-se isolados das massas populares. Importa considerar que o desenvolvimento da ideia de Deus acompanha outra ideia, a da imortalidade do ser. Desde os pródromos da civilização, a ideia da imortalidade é congênita no homem. Todas as concepções religiosas da mais remota antiguidade, se bem que embrionárias e grosseiras, em suas exteriorizações, nola atestam. Entre as raças bárbaras abundavam ideias terroristas de um Deus, cuja cólera destruidora se abrandaria à custa dos sacrifícios humanos e dos holocaustos de sangue. E por toda a parte onde os homens primitivos deixaram os vestígios de sua passagem, vê-se o sinal de uma divindade a cuja providência e sabedoria as criaturas entregavam confiadamente os seus destinos. Vê-se que, quanto mais primitivo era o homem, mais básica a sua ideia de Deus e de um Deus que precisava de sacrifícios de animais e de homens. Merece destaque o fato de que nas religiões politeístas, ou seja, formadas por vários deuses, a idolatria a esses deuses, do passado e do presente, existe uma hierarquia das divindades, um Deus maior e mais poderoso que governa Deus menores em poder, inteligência e moralidade. Indicam uma forma de transição do politeísmo propriamente dito para o monoteísmo, ou a crença religiosa num único Deus. A palavra Deus tinha entre os antigos acepção ou significado muito amplo. Não indicava, como presentemente
uma personificação do Senhor da natureza, mas sim uma qualificação geral que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos a atuarem como potência da natureza, a esses seres foram dados nomes de deuses, como lhes damos atualmente o nome de espíritos. Pura questão de palavras, de vocabulário, com a única diferença de que, na ignorância em que se achavam os homens, mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesses, eles erigiram templos, construíram templos e altares muito lucrativos para homenagear tais deuses, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despidas de seus invólucros ou vestimentas terrestres. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem esforço todos os de que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita, o estado físico em que se encontram nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da terra. O monoteísmo, ou a crença religiosa num único Deus, é uma consequência natural e oposta ao politeísmo. É uma doutrina religiosa que defende a existência de uma única divindade, um único culto ou adoração de um único Deus, Pai e Criador Supremo. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, de um único Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal, individual, e em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. Deve-se aos hebreus a ideia de que Deus transmite a sua lei primeiramente por via de Moisés, a primeira revelação, como sabemos, depois pela segunda revelação por meio de Jesus Cristo. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espalhar-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de toda a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior, como ainda é muito comum nos dias atuais. O monoteísmo representa o ápice da escala evolutiva religiosa da humanidade terrestre, sendo uma conquista demorada e lenta, seguida de estágios preparatórios, nascida no seio das próprias doutrinas politeístas. Cabe ao povo judeu o mérito da implantação do monoteísmo na terra. Dos espíritos degredados na terra foram os hebreus, que constituíram a raça mais forte e homogênea, mantendo inalterados os caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de um único Deus, muito grande também era o seu orgulho
dentre de suas concepções da verdade e da vida. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e imorredora. Assim, o monoteísmo foi consolidado com os 10 mandamentos, ou decálogo, recebidos por Moisés no Monte Sinai. Como sabemos, uma experiência também mediúnica nesse ato. O protegido de Termutes, irmã do faraó egípcio e mãe adotiva de Moisés, depois de se beneficiar com a cultura que o Egito lhe podia prodigalizar, foi inspirado a reunir todos os elementos úteis à sua grandiosa missão, vulgarizando o monoteísmo e estabelecendo o decálogo, ou os 10 mandamentos, como conhecemos, sob a inspiração divina, cujas determinações são até hoje a edificação basilar da religião, da justiça e do direito. Por fim, Moisés, com a sua expressão rude, da sua palavra ainda primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu. Perfeito, Marco. Realmente, o monoteísmo tem o seu grande início através dos 10 mandamentos, que está em Êxodo, no capítulo 20. O filho de Termutes, sobrinho de Ramsés II, que nós conhecemos como Moisés, ele já tinha ideias do Deus único deixado pelo faraó Akhenaton, que foi o primeiro monoteísta da humanidade, quando ele diz que Atom era o único Deus poderoso, superior aos demais. Moisés, com essas ideias, inspirado, auxiliado pelo plano superior, então ele recebe no Sinai os 10 mandamentos, que são mandamentos realmente divinos. Ali sim está o Deus verdadeiro, um Deus amor, o mesmo Deus apresentado por Jesus, aquele Pai infinitamente bom, justo e misericordioso. O assunto em pauta é muito importante, mas deixaremos para o programa de amanhã. Vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Filhos de Deus. Enquanto estamos na terra, na roupagem carnal, alimentamos muitas ilusões. Também um igual número de ambições. Entre essas, a de conquistarmos títulos. A história registra que até poucos anos o que mais disputávamos eram os títulos de nobreza. Quando não nascíamos nobres, nos permitíamos qualquer coisa, até mesmo distanciados da ética e da moral. Tudo para sermos agradáveis aos poderosos e lhes conquistar as graças. Como consequência, quem sabe, um título de nobreza. Foram períodos de tristes lembranças. Nos dias atuais, a disputa não é menor. Desejamos títulos e destaques nas colunas sociais. Buscamos projeção política. Alguns fazemos questão de colecionar títulos honoríficos de instituições assistenciais e religiosas. Por isso, às vezes, nos candidatamos a cargos, sem, no entanto, abraçarmos os encargos que eles exigem. O que nos importa é somente a denominação. Porém, existe um título muito precioso e que todos temos. Nem sempre nos apercebemos que o detemos ou quão importante ele é. É o título de Filho de Deus. Que título maior podemos almejar? Somos filhos de Deus, cujo amor inunda o universo e se encontra nas fibras mais íntimas de cada um de nós. Ser filho é ser herdeiro. Somos herdeiros do universo. Por direito natural,
possuímos tudo o que é de Deus, bastando somente que desenvolvamos os dons latentes em nós, a fim de que possamos desfrutar de toda essa grandeza. Somos herdeiros das ideias sublimes desde que o Pai nos fez a sua imagem e semelhança. Ideias sublimes que nos proporcionam a inteligência para conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores da sabedoria. Filhos de Deus somos todos nós. Com uma imensa herança nos aguardar, além daqueles bens de que já usufruímos, como o ar, a água, os planetas que utilizamos como moradia, os 1000 detalhes da criação que nos servem e sustentam. Para a conquista de todos esses tesouros, é imprescindível a confiança e a fé. Igualmente, o esforço para desdobrarmos as capacidades adormecidas em nós mesmos. E, naturalmente, se temos tantos bens e tantos direitos, como filhos de Deus, também temos deveres. O primeiro de todos é o de nos vermos como filhos do mesmo Pai, herdeiros do universo, usufrutuários de todas as suas bênçãos. Bênçãos generosas, distribuídas a todas as horas, mesmo para aqueles que não admitem a paternidade divina, um Criador excepcional. O Pai é somente um, o Criador, a causa incausada de todos os seres e de todas as coisas. O segundo dever é de nos amarmos, pois o Pai a todos ama de igual forma. Como Pai, Ele não deixa de fora nenhum dos seus filhos, a ninguém deserda. Mais cedo ou mais tarde, todos haveremos de compreender o plano divino e a Ele nos amoldaremos. Nesse dia, sairemos da infância espiritual em que nos situamos para a maioridade. Nesse dia, utilizaremos e nos felicitaremos com todos os tesouros da criação. Nesse dia, seremos felizes. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, não sejas ansioso, confia sempre. Aguarda em silêncio e trabalha. Olha dentro de ti, jamais estás só. Trabalha sem descanso, ora sem interrupção. Vigia sem desfalecimento. Caminha sem vacilação, obedece sem reclamar, dá sem interesse algum. E na hora própria os frutos estarão maduros para serem colhidos, porque o coração é porta principal da criatura humana, centro das emoções, motor do mais sublime intercâmbio entre as criaturas. Vigia o teu coração, para onde ele está se dirigindo, volta-o para o que é sublime. Limpa-o dos sulpicos de lama que o respingaram através da idade, e Deus virá nele morar. Então, meus queridos irmãos, cuidemos da nossa casa mental, do nosso coração, voltando os pensamentos sempre para as coisas santas, para as coisas salutares. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e Jesus nos ilumine hoje, agora e sempre. Meu querido irmão Marco, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, irmãos e irmãs. Desejo a todos uma ótima semana, com muitos estudos, muita paz e muita luz. Boa noite para você, Marco. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite aos amados irmãos do YouTube, internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa e parte da Ásia, e aos nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que sempre nos acompanham pela rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro
Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos